Olá, pessoal! Bom, vamos dar início então ao estudo dos crimes contra a família. O mais importante dele, dos crimes contra o casamento, a bigamia. A bigamia, ela tem previsão legal no artigo 235 do Código Penal. E ela diz assim, ó, contrair alguém já sendo casado, novo casamento, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Importante, né? O nosso Estado brasileiro, ele adota a monogamia. Você só pode ser casado com uma pessoa por vez. Então, se você se divorciar, né, você é casado, você se divorcia, aí sim você pode contrair novo casamento. Caso contrário, não. Então, o indivíduo ele só pode ser casado oficialmente ali, aquele no cartório, né, com uma pessoa, com um só indivíduo. Onde é que está escrito isso, Fernanda? Está lá dentro do Código Civil, né? Artigo 1521, inciso 6º do Código Civil, ok? Então, tem esse dispositivo legal dizendo que nós somos monogâmicos. E aí você vai perguntar assim, mas eu já vi, né, até na televisão, casos que mostram uma pessoa, né, que diz que é casado com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Isso não é casamento, pode ser união de fato. Então o indivíduo pode manter união estável com várias pessoas, mas casado, oficialmente registrado ali no cartório, só pode estar casado com uma só pessoa, ok? Muito bem. Professora, o indivíduo diz bigamia, mas não fala de poligamia. Então, se o indivíduo ele é casado com uma pessoa, aí ele vai para o estado, outro estado, né, e casa com uma segunda pessoa. Aí ele vai para um outro estado e casa com uma terceira pessoa. Eu tenho poligamia. Professora, isso é abarcado pelo artigo 235? Claro que sim. Se o menos é considerado crime, que é a bigamia, que dirá a poligamia. Então, nesse caso, nós temos uma lei que disse menos do que ela gostaria, menos do que a vontade do legislador. Então, nós fazemos uma interpretação extensiva da norma para entender não só a poligamia, mas como também, não só a bigamia, como também a poligamia, ok? É pressuposto para a existência do crime de bigamia um matrimônio válido anterior, tá? Então, esse casamento meu anterior, ele não pode ter sido anulado, ele tem que ser válido. Então, eu tenho um casamento válido e aí eu me caso novamente, né, dentro dos trâmites legais com uma outra pessoa, ok? Separação judicial. É normal, em questões envolvendo o crime, né, de bigamia, tratar da separação judicial. Diz lá, olha, Beltrano, separado judicialmente da Ciclana, contrai novo casamento. Ele praticou algum delito? Várias pessoas vão lá e colocam, a conduta é atípica. Mas a separação, gente, ela não tem a capacidade, tá, de dissolver o vínculo matrimonial, ok? Simplesmente ela separa os indivíduos, mas é só o divórcio que realmente tem a capacidade de dissolver esse vínculo matrimonial. Então, uma pessoa separada judicialmente não pode casar novamente com outra. Ela antes tem que passar pelo procedimento do divórcio, ok? Muito bem. Adultério. O crime de adultério, ele tinha previsão legal no artigo 240 do Código Penal, mas ele foi revogado em 2005 pela Lei 11.106, ok? Então, hoje, né, o direito penal, ele não atua mais quando diz respeito ao delito de adultério, tá? Não existe mais crime de adultério. Hoje, quem cuida disso é o direito civil, né? Com as suas disposições de direito de família, então separação, divórcio, enfim. Não é mais matéria tratada pelo direito penal desde 2005.
Muito bem, dos crimes contra a assistência familiar. A nossa Constituição Federal, no artigo 229 e no artigo 230, ela fala sobre a questão da assistência recíproca entre os membros de determinada família. Então, as pessoas, elas têm que se ajudar, elas têm que se proteger, não é? E aí nós temos, então, os crimes que tratam sobre, essa assistência familiar. O primeiro deles é o abandono material, que tem previsão legal no artigo 244, do Código Penal, que dispõe deixar sem justa causa de prover a subsistência. E aí passa a elencar do cônjuge, do filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários, ou faltando, então, recursos necessários, ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar-se em justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, de 1 vez a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, aqui se trata de deixar de prestar a essas pessoas elencadas no artigo 244, o amparo material, aquele necessário para a sua subsistência. É aquele mínimo, Aquele mínimo para que essas pessoas consigam sobreviver, ok? Nós temos nesse dispositivo um elemento normativo do tipo. O que é um elemento normativo do tipo? É aquele que depende de um juízo de valor para ser entendido. Aqui é necessário que o indivíduo pratique uma dessas condutas, deixe, Então, de prestar, de prover a sua subsistência ou faltar o pagamento de pensão alimentícia sem justa causa. Se o indivíduo tiver uma causa justa, para deixar de prestar esse auxílio material a essas pessoas elencadas no artigo 244, a conduta se torna atípica. Então, por exemplo, meu pai é uma pessoa que está enferma, que não tem como trabalhar, que não tem como prover a sua subsistência, mas eu estou desempregado, tenho 5 filhos para sustentar e eu não tenho meios materiais de conseguir, fornecer ali determinados recursos para esse pai ou para esse filho, enfim, nesse caso, a conduta é atípica porque falta, então, esse elemento normativo do tipo sem justa causa, ok? Muito bem, figura equiparada. Parágrafo único. Nas mesmas penas, incide quem, sendo solvente, frustra ou lide de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Esse dispositivo, na verdade, ele se aplica para aquele indivíduo, que ele tem um emprego e aí ele tem ali a sua pensão, uma pensão alimentícia fixada, acordada, que muitas vezes é descontado no próprio olerite. E ele, para se livrar do pagamento da pensão alimentícia, ele abandona, o emprego ou a função que ele exerce no intuito de deixar de pagar a pensão alimentícia. Então, é muito comum, um indivíduo que é registrado, na sua carteira de trabalho, ele conversa com o patrão e diz, olha, eu pago pensão tal, a gente não pode fazer assim, Você me paga por fora, sem registro, eu não quero ter registro, no intuito de deixar de pagar essa pensão alimentícia. Então, esse indivíduo responde por esse parágrafo único. Ele tenta criar uma justa causa para deixar de pagar a pensão alimentícia, ok? Muito bem. Abandono intelectual. O abandono intelectual, ele tem previsão
no artigo 246 do Código Penal, que prevê deixar sem justa causa de prover instrução primária de filho em idade escolar, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. A Constituição Federal, no artigo 205, ela trata da educação, né? E diz, olha, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, os pais, não é, eles têm o dever, não é, de promover essa instrução primária dos seus filhos, tá? E isso tem embasamento na própria Constituição Federal. Então, diz, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, eu tenho aqui no artigo 246 um crime omissivo próprio. O legislador, ele descreve expressamente uma conduta omissiva. Os pais deixam de prover, tá? Os pais deixam de prover essa educação primária dessas crianças, desses seus filhos. Uma questão que se discute em relação a esse delito chama-se homeschooling. Eu não sei nem se é assim que pronuncia, que meu inglês é péssimo, mas seria aquele ensino promovido em casa, aquela criança que estuda em casa. Isso é muito comum em alguns países como os Estados Unidos, né, que os pais não mandam os filhos para a escola, e aí dão esse ensino, essa instrução inicial, essa instrução primária dentro da própria residência. Hoje no Brasil existem dois posicionamentos a respeito. Um diz que não configuraria o artigo 246 do Código Penal, porque a Constituição Federal diz que tem que prover esse ensino, mas não o local onde esse ensino é promovido. E uma segunda corrente que diz, olha, no Brasil isso não é possível, né? Não existe essa previsão legal dessa possibilidade e é o que tem prevalecido, não é? Então, o pai que deixa, né, que se omite, que deixa de promover essa instrução primária sem justa causa, pratica esse crime. Lógico, aqui também existe o elemento normativo do tipo, sem justa causa. Então, se o pai, ele deixa de mandar a criança para a escola porque ele mora a 30 quilômetros da escola, não tem condição de pagar ali um transporte escolar para o filho e o Estado não fornece isso, e ele deixa de mandar a criança por conta disso, é lógico que aí falta o elemento normativo do tipo e a conduta será atípica, ok? Muito bem, abandono moral, artigo 247 do Código Penal. O abandono moral diz o seguinte, olha, permitir alguém que menor de 18 anos de idade sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância. 1. Frequente casa de jogo ou mal afamada. O que é casa mal afamada, né, professora? Essa casa mal afamada é qualquer local, né, que não possua boa fama, né? Seja porque ali se pratique jogatina, seja porque ali se bebe, enfim, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Então, pessoa que pratica crime, pessoas viciadas em drogas, alcoólatras, né? Entraria aqui. Segundo, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. Então, deixar que uma criança, esse menor de 18 anos, frequente um local em que é realizado shows de striptease, por exemplo, né? Entraria aqui nesse inciso segundo. Inciso terceiro. Resida ou trabalhe em casa de prostituição. Então, não é que essa pessoa menor de 18 anos vai se prostituir, e sim ela vai trabalhar lá
como que? Garçom, arrumadeira, faxineira, né, porteiro do local. Então, trabalhe nessa casa de prostituição ou resida nessa casa de prostituição. Então, a prostituta que tem um filho, ela more na casa de prostituição, ela não pode, né, levar o seu filho para morar junto nessa casa de prostituição, senão ela pratica esse crime. Ah, mas a criança não vê nada, né? Fica num local separado, na casa de prostituição. Não importa, tá? Para o artigo 247, essa pessoa prostituída pratica sim o crime do artigo 247. E quarto, mendigue ou sirva de mendigo para excitar a comiseração pública. O que é a comiseração pública, né? Essa comiseração é aquela piedade das pessoas. Então você vê alguém ali, mendicando, pedindo, né, valores e tal, com uma criança do lado, você fica mais sensibilizado, você acaba, né, dando dinheiro, dando a esmola em razão da criança, em razão desse menor, né? Professora, que a criança é mendiga, ok, mas sirva a mendigo? Como assim? Já houve casos, né, em que uma pessoa ela tem mais de um filho, então ela fica com um filho pedindo ali, né, esmola, e ela empresta ou até aluga a criança, a outra criança, o outro filho, para que outro mendigo, né, utilize essa criança para fazer ali, para causar essa piedade da sociedade, ok? Então, a detenção de 1 a 3 meses ou multa é o chamado de abandono moral, ok? Muito bem. Dos crimes contra a incolumidade pública. Nós vamos começar com o capítulo 3, dos crimes contra a saúde pública. Aqui, o bem jurídico tutelado, ou seja, o que o legislador quer proteger, tipificando essas condutas como criminosa, é a saúde pública da coletividade como um todo. Então, eu não tenho uma vítima exatamente, né, necessariamente uma vítima determinada, tá? Mas sim é toda a coletividade. O indivíduo que pratica uma dessas condutas que nós vamos estudar no artigo 282, 283 e 284, esse indivíduo ele coloca toda a saúde pública coletiva em perigo. Então, o nosso primeiro crime é o exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica, que tem previsão no artigo 282, que dispõe: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Não é? Então, o que acontece? Nós temos um rol aqui que é taxativo. É aquela pessoa que exerce a profissão de médico, de dentista ou de farmacêutico, de duas formas. Primeiro, sem autorização legal. Então, o indivíduo, ele não se formou, ele não tem uma formação, ele não tem um diploma, ele não tem autorização legal para fazer isso. Ah, professora, mas não está lá na Constituição Federal, né, que todo mundo pode, é o livre exercício da profissão? Sim, mas algumas dessas profissões, elas são condicionadas a uma formação prévia. Existe lá um regulamento para cada profissão. Então, o indivíduo que ele finge ser médico, ele finge ser dentista, ele finge ser farmacêutico e exerce essa profissão, sem essa autorização legal, ele pratica esse crime. Ou ele tem uma autorização para exercer determinadas profissões, só que ele excede os limites. Então, o indivíduo ele tem autorização para fazer, por exemplo, cirurgias gerais. E aí, sem a autorização legal, ele passa a realizar cirurgias plásticas, por exemplo. Então, ele excede o limite, excede o limite do que a lei lhe concede. Parágrafo único. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também a multa. Professor, esse crime pode ser praticado sem finalidade de lucro? Pode.
Exemplo, né? Tem uma pessoa lá que mora numa comunidade carente, não tem dentista ali, ou o dentista vai só de vez em quando até a comunidade, no posto de saúde, e ela tem ali algum conhecimento, porque ela trabalhou com um dentista em algum momento, e ela passa a exercer a odontologia. Nesse caso, né, de forma gratuita, ela não cobra nada, ela está fazendo para ajudar as pessoas. Mesmo assim, isso é considerado crime, né? Porque o indivíduo não pode praticar determinadas profissões sem a autorização legal. Lógico, eu não estou falando de estado de necessidade. Existem médicos, existem farmacêuticos, existem dentistas que têm acesso àquele determinado local, mas não vão, digamos assim, né? O acesso a eles não é tão fácil. Então, o indivíduo acaba procurando essa pessoa que gratuitamente fornece uma dessas formas de serviço. Isso é considerado, sim, o artigo 282, ok? Importante, gente, esse rol médico, dentista e farmacêutico é um rol taxativo. O indivíduo, né, se ele não está nesse rol, ele pode praticar outro delito, exercer outra profissão sem ter qualificação para isso. Pode se enquadrar em outro delito, mas não aqui no artigo 282 do Código Penal, ok? Muito bem. Charlatanismo, artigo 283 do Código Penal, que diz: incultar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Esse crime de charlatanismo é o que se chama de estelionato da saúde. Porque aqui o indivíduo, ele, de modo fraudulento, ele anuncia, ele inculta a cura, não é, de doenças por uma forma secreta, por um meio que é infalível. Então o indivíduo começa a vender a cura da AIDS. Olha, você toma essa garrafada aqui que eu fiz, né? E aí você vai sarar, né? É um método secreto que eu desenvolvi, e a pessoa acaba, né, no desespero da doença, né? Ela acaba se valendo, ela acaba caindo nesse golpe. Então, o curandeirismo, o charlatanismo, ele é uma espécie de estelionato, ele é um golpe. O indivíduo, ele se aproveita dessa situação de fragilidade da vítima, da família da vítima, que está vendo ali a vítima com uma doença que é incurável e tal, e acaba vendendo, né, acaba passando para essa pessoa esse método incurável, esse método, né, de cura infalível, né, secreto, que só ele sabe, não é? Então, é extremamente perigoso isso para a saúde pública, porque muitas vezes você não sabe o que esse indivíduo, se é uma medicação, o que ele está dando para aquela pessoa, ok? Então, é chamado de estelionato à saúde. O próximo é o crime de curandeirismo, previsto no artigo 234 do Código Penal, que diz: exercer curandeirismo. De que forma? Então, eu só posso praticar curandeirismo, né, se eu praticar uma dessas formas previstas, né, no inciso 1, 2 e 3 do artigo 284. Diz lá: prescrever, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. Então, o indivíduo, ele fornece determinado, prescreve. O que é prescrever? O ato de, né, você faz a prescrição médica. Só quem pode prescrever é quem? Médico e dentista. Você não é médico nem dentista e está prescrevendo alguma coisa. Você está ministrando uma substância. Gente, a substância pode ser de qualquer natureza. Mineral, animal, passa banha de determinado animal no corpo para que a pessoa seja curada. Então, é qualquer substância, tá? Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Então, você faz ali uma espécie de ritual mágico, né? Utilizando gestos, palavras ou qualquer outro meio que se assemelhe a isso, né? Que tenha esse simbolismo.
ou fazendo diagnóstico. Então, né, ai, me dá sua mão, que pela sua mão eu vou conseguir saber, você tem problema no fígado, no rim, em tal lugar. Quem faz diagnóstico, gente, é médico. Então, o indivíduo que pratica uma dessas três condutas descritas no artigo 284, ele pratica o curandeirismo. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Então aqui a gente percebe que o crime de curandeirismo, ele é um crime de conduta vinculada, ele é um crime de forma vinculada. Eu não posso praticar de qualquer jeito, do jeito que eu quiser. Tem que ser uma dessas três formas previstas no inciso do artigo 284 do Código Penal, ok? E aí eu fiz uma tabela para vocês, para fazer a diferenciação entre esses três delitos. Então, normalmente, quando eu tenho uma prova, quando eu tenho um teste de múltipla escolha ali num concurso público, o que eles querem saber a respeito disso é se você consegue diferenciar as três condutas. O exercício irregular, o charlatanismo e o curandeirismo. Então, primeira coisa, eu fiz a diferenciação desses três crimes pelo sujeito ativo. Primeiro, no exercício irregular da arte dentária, medicina ou farmacêutica, o crime é comum. Qualquer pessoa pode praticar, inclusive aquela que tem algum conhecimento médico. Então, qualquer um pode praticar, desde que não tenha autorização legal para fazer isso ou exceda os limites que tem, ok? No charlatanismo, por sua vez, também é um crime comum. Inclusive, médico pode praticar. Então, o médico da pessoa, vendo, por exemplo, que a vítima, que o paciente, ele vai morrer de qualquer forma, não tem mais cura aquela doença, ele diz, olha, eu tenho um método aqui, é uma coisa assim minha, uma coisa minha secreta, é a última chance dele, Vocês não querem adquirir, a família não quer adquirir isso, para conseguir a cura, do indivíduo. Então, inclusive o médico pode praticar, qualquer pessoa pode praticar. No curandeísmo, ele também é crime comum, mas o indivíduo ele não se passa por médico, farmacêutico ou dentista. Ele deixa muito claro, ele não finge ser aquilo que ele não é. Ele não finge ser médico, ele não finge ser dentista, ele não finge ser farmacêutico. Ele se apresenta mesmo como curandeiro, tá? Então, apesar de todos serem crimes comuns, tem essas peculiaridades. Agora, a maior diferença está na conduta. No exercício irregular, o indivíduo, ele desempenha atividade médica, farmacêutica ou odontológica sem autorização legal para isso ou excedendo aos limites. Então, o indivíduo, ele se passa por médico, ele se passa por farmacêutico, ele se passa por dentista, mas ele faz isso sem ter a autorização legal ou excedendo aos limites da autorização legal que ele possui, ok? No charlatanismo, o indivíduo, ele anuncia a cura de determinada enfermidade por um meio, gente, que é secreto, ou seja, a ciência desconhece, é só ele que sabe, e é infalível, ou infalível, tomou, vai ser curado, Se você usar esse meu método, não tem como você não sarar dessa doença, Sabendo, e aqui está a importância, gente, sabendo que ele não é idôneo, ou seja, ele sabe que é mentira, ele sabe que está fraudando, ele sabe que está enganando a vítima, por isso recebe o nome de estelionato da saúde, ok? Depois, no curandeirismo, o indivíduo, ele promove de forma habitual a cura, de métodos, por meio de métodos vulgares. Ou seja,
não tem nenhum conhecimento científico, ele não diz que conhece alguma ciência, não é isso. Ele acredita que ele é capaz de curar, ele acredita que por aqueles métodos ele vai conseguir a cura. Então, diferente aqui do charlatanismo, o indivíduo sabe que está mentindo, sabe que está dando o famoso golpe. Aqui não, né? No curandeirismo, ele acredita, a pessoa acredita ter o dom mesmo de poder promover aquela cura, por isso a pena é bem menor, ok? Então, essas são as principais diferenças. E aí eu trouxe uma questão da OAB de 2007 que trata exatamente da diferenciação desses três crimes. Então, diz lá, beta, sem autorização legal, prático em odontologia, vem habitualmente clinicando de forma gratuita em comunidades carentes do estado de Santa Catarina. É correto afirmar, é correto. Apesar de existir ilícito penal, beta encontra-se isento de pena, pois está ajudando as comunidades carentes ante a ineficácia do Estado. Não é isso. Lembra que eu disse para vocês? Nesse caso, não é estado de necessidade, ela só está ajudando. Então, beta cometeu o crime de exercício ilegal de arte dentária. Essa é a alternativa correta. A B de bola. Beta não cometeu o crime de exercício ilegal de arte dentária, pois não cobrava pelo serviço. Tem muita gente que vem aqui. Lembra que o artigo 282, ele diz que o indivíduo pode praticar o crime, inclusive de forma gratuita. Então, o erro está aqui. Beta não cometeu nenhum tipo penal, podendo apenas responder administrativamente perante o Conselho Regional de Odontologia. Não é essa, tá? É B de bola, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima!